Então, nós vamos começar. Treinar a mente não é um luxo, mas uma necessidade. Por que que eu trouxe esse tema tão importante? Porque muitas vezes a gente está passando a vida despercebido. E tem tantas coisas que a gente pode perceber sem que os nossos olhos estejam atentos. Que é o que a gente tem trabalhado muito, e eu acho que vocês também têm essa consciência, que é o que a gente pensa, sente, percebe, os nossos cinco sentidos. Mas nós vamos além dos nossos cinco sentidos. Nós somos seres multissensoriais. Mas, né, muitas vezes a gente não tem coragem de acessar as nossas habilidades. E por isso que a nossa mente, ela precisa ser desvendada. Toda vez que a gente desvenda a nossa mente, que a gente procura o que algo mais possa trazer, ela vai sempre trazer a resposta. Ela sempre vai trazer a resposta do que a gente conhece. E se a gente ficar estimulando a nossa mente, estimulando os nossos conhecimentos, a gente vai adquirindo cada vez mais este conhecimento. E a gente só consegue acessar um conhecimento novo a partir da nossa permissão. Por isso que quanto mais a gente permitir, mais benefícios a gente vai trazer. Quanto mais a gente ficar presa às emoções, porque o que nos prende são as emoções que a gente tem, e toda emoção, ela é uma emoção que é voltada pro passado. E essas emoções, elas não nos permitem deixar em que a gente esteja presente e consciente no aqui e no agora. E estar presente e consciente no aqui e no agora é não permitir mais que as nossas experiências do passado predominem no presente. E essa presença faz com que a gente se eleve, faz com que a gente busque novas oportunidades e pare de andar em looping. Porque o looping nada mais é com que a gente está alimentando tudo que a gente já vivenciou, tudo que a gente já experienciou. E hoje eu quero sim uma vida nova, mas como que eu não consigo dar esse passo maior, esse me desenvolver? Exatamente porque a gente a gente tem apego às pessoas, às situações, aos momentos. Então, quando a gente percebe que a gente está existindo e não na presença, a gente tem que começar, pô, eu posso fazer isso de uma forma diferente. Eu posso me manter mais presente. E como a gente vai trazendo esse conhecimento, essa nova visão? A gente diz aqui que é muito simples para quem já experienciou, mas para quem ainda não faz esse movimento, é um pouco mais delicado. Mas precisa sim ter esse amor. Não, eu quero ver as coisas de uma forma diferente, mas se eu reagir da mesma forma, eu vou estar fazendo a mesma coisa. E eu fazendo da mesma coisa, eu vou ter pequenos resultados. E muitas vezes esses pequenos resultados, eles acabam voltando. Nem não consegue dar um passo maior, mas sim voltando. Eu sei que com todo o trabalho de neurociência e com todo o trabalho de neuroplasticidade que eu estou estudando e estou trazendo aqui, a mente, ela mente. E ela mente porque ela quer sempre voltar para o confortável. E quando eu estou no confortável, ela vai me levar para as emoções passadas. E essas emoções passadas é que nos prendem, é que nos aprisionam. Porque daí eu não crio uma nova possibilidade. Eu não estou no momento presente. E nós estamos aqui para experienciar. Se eu experiencio,
Eu consigo sim saber se aquilo está funcionando para mim ou não. E de uma forma gentil, a gente pode olhar para as situações e se permitir receber do novo. Se a gente sabe que o mecanismo da nossa mente é voltar para trás e repetir o padrão antigo, eu posso fazer um movimento diferente, onde eu dou uma volta lógica na minha mente, na minha consciência. E a mente, ela só precisa de impulsos, né, para que ela tenha novos estímulos para ela seguir adiante. Então, quando a gente fala de treinar a mente, como eu posso treinar a mente? Se eu sei que eu estou sempre voltando para o passado e fazendo as mesmas coisas do passado, e se eu sei que eu sou a única pessoa que pode me impulsionar para me levar para onde eu quero estar, eu tenho que ter um projeto, um plano, algo que eu escolha vivenciar. Se eu não tenho um projeto, se eu não tenho um plano, se eu não tenho um novo movimento, muito provável que a gente vai ficar estacionado no mesmo lugar e da mesma forma. Quando a gente começa a criar os planos internos, né? Como eu quero estar daqui 5 anos, como eu quero estar daqui 10 anos, a mente ela vai começar a criar conexões neurais novas para que a gente possa acessar esse próximo nível, acessar essa próxima fase. Se eu não tenho essa noção, o que vai acontecer? Eu vou só estar vivendo a vida, que nem eu coloquei aqui, a gente só vai estar vivendo. Eu não vou estar me impulsionando, eu não vou estar me motivando. Se eu quero ter movimentos novos, eu tenho que criar na minha mente, condições melhores. Eu quero viver melhor, eu quero ter uma casa melhor, eu quero ter um carro melhor, eu quero ter uma conexão melhor com a espiritualidade, né? Se eu não crio esse mecanismo ele nunca vai ser gerado. Por isso que é bem importante que a gente se posicione na vida. Como eu quero estar daqui a um tempo? Esses tempos atrás, acho que foi sexta-feira, eu até falei que o meu projeto de vida é estar viajando, fazendo palestras, fazendo movimentos. Se eu não tenho isso claro, a minha mente ela não vai buscar as pessoas, as situações, os lugares, ela vai me deixar ali parada. A Sabrina tem dúvida, eu vou esperar ela tomar uma decisão para que eu possa poder orientar ela. Porque é exatamente isso, esses 5% é a nossa intenção, e os 95% é o que não está aos olhos que a gente pode ver. Mas a gente tem que confiar. E para que a gente possa confiar, a gente precisa ter esse impulso, a gente precisa ter esse movimento, a gente precisa ter essa vontade. Essa vontade é a chave para que a gente tenha algo melhor, para que a gente possa estar melhor. E para a gente estar melhor, a primeira ferramenta que tem que estar bem é o nosso corpo. É como a gente se enxerga, tanto na nossa parte física, como a nossa parte energética e espiritual. Se você é uma pessoa que se autodeprecia, não se valoriza, você não tem merecimento, tudo está sendo entregue para nós conforme o merecimento que a gente se dá. Se eu sou uma pessoa autoconfiante, se eu sou uma pessoa que sei que eu me permito, que eu posso errar, que os outros podem errar comigo, né? Tudo vai depender de como você se trata. Não tem mágica. Todo mundo diz, é uma mágica. Não, não é uma mágica.
Eu me valorizo? Eu me priorizo? Eu olho para mim e eu me ensino, eu me educo? Ou eu me critico, ou eu me julgo, ou eu vou pro errado de mim? Gente, isso eu não sei se está fazendo sentido para vocês, mas é a base da mente. A mente, ela vai vibrar e ela vai fazer com que você receba um pouco mais daquilo que tu está pensando e vibrando. Então, a primeira ferramenta que a gente tem aqui é nós com a gente mesmo. Não adianta a gente fazer de tudo para todo mundo se a gente está passando por cima de nós mesmas, quando a gente diz sim para os outros e não para nós mesmos. Então, essa ferramenta que é a gente, é o autorrespeito, a autorresponsabilidade, o amor que a gente tem. Quanto mais a gente se amar, se priorizar, mais a gente consegue amar e priorizar também os outros. Porque um não, muitas vezes, bem dito, ele vai ajudar as pessoas, ele não vai prejudicar as pessoas. Por isso que quanto mais a gente se fortalecer em quem a gente é, quanto mais confiança a gente tiver em nós mesmos, quanto mais a gente treinar nossa mente para nos autoconhecer, ninguém nos para. Ninguém nos passa para trás. Porque tudo é um conjunto. O que eu tenho que aprender com isso? O que eu tenho que fazer com isso? Como é que eu posso fazer disso algo que vai me nutrir, que vai me alimentar? Mas quando eu não sei quem eu sou, qualquer coisa do externo vai te derrubar. Qualquer pessoa vai chegar para ti e vai te dizer várias coisas e tu vai acreditar, porque tu não te conhece, porque tu não te honra, porque tu não te impulsiona. Quando tu entende que tu tem que se estudar, que tu tem que ser o diretor do filme e não o ator, porque muitas vezes a gente põe tanta emoção em quem a gente é e nas coisas que a gente faz, que a gente se esquece de nos olhar do lado de fora, de ser o nosso próprio observador. E como eu falei, que nós precisamos experienciar para saber o que é bom para mim, o que funciona para mim, o que não funciona para mim, o que eu estou de acordo e o que eu não estou de acordo. Essas pequenas perguntas básicas trazem tanta clareza porque a gente sai do automático. A gente começa a viver numa verdade plena. As pessoas, elas vão entregar para ti o que elas têm dentro delas. Mas você tem que saber o que tem dentro de você. Para que quando os acasos externos venham e você não seja influenciado por isso. Porque viver uma vida sobre influência, viver uma vida que qualquer um pode trazer o lixo que ele tem dentro e a gente se abalar e a gente levar para o coração, como a gente diz, né? A gente vai parar a todo minuto. E por que a gente para? Porque a nossa vibração desce. Porque a gente fica ou acusando, ou criticando, ou julgando, menos abençoando. E quando eu entendo que a pessoa que está ali na minha frente me trouxe situações que ela não está dando conta, e que eu posso ser gentil, e eu posso entender que ela está passando por esse movimento, está nessa frequência, eu não entro na frequência dessa pessoa. Eu entendo que ela não está bem, mas eu me conheço, porque se eu não me conheço, eu vou sintonizar na mesma frequência da pessoa, vou ficar dias, horas, semanas, meses pensando na mesma coisa, e o que baixa é isso. Eu tenho que entender que eu sou a responsável da minha frequência. Eu sou a responsável pelo que eu quero.
da minha vida. Quando a gente entende que eu sou o responsável, o que vem de fora não me desestabiliza. Ok, pode ser que realmente a pessoa esteja fazendo melhor, esteja com razão. Deixa eu avaliar. Mas eu não posso ir para uma crítica. Eu não posso ir para uma culpa. Porque toda vez que eu for para a crítica ou para a culpa, eu vou desestabilizar minha energia. E vocês também sabem disso, que quando a energia começa a oscilar, a gente começa a ficar ruim, a gente começa a ficar doente, a gente não fica saudável. Porque o nosso estado natural de ser é quando a gente está bem, né? E parece que é uma grande moda as pessoas estarem mal, estarem doentes, não estarem bem. Mas isso não é natural, isso não é da natureza. A nossa natureza é nos permitirmos acertar, errar, os outros acertar e errar, e que a gente vai dar conta. Vocês deram conta de tanta coisa, é ou não é? Vocês já deram conta de tantas coisas nessa vida e olhando para cada vida que tem aqui, o quanto vocês foram fortes, quanto vocês foram corajosos. A gente sempre deu conta, mas a gente esqueceu de se amar, de se priorizar, de se honrar. E treinar a mente é exatamente isso. Alguém ou alguma situação ou algum pensamento veio em cima de você. Não, eu sou melhor que isso. Eu sei fazer melhor que isso. Eu não sou isso. Essa é a minha versão do passado. A gente tem que entender que a gente tem várias versões e que a gente vai olhar para elas. Só que cabe a nós olhar e dizer: não, eu sou corajosa e eu vou dar conta das coisas. Quando a gente tem essa noção, a gente se empodera de quem a gente é. E a gente consegue levar a nossa verdade para o mundo. Enquanto a gente fica se escondendo de tudo aquilo que aconteceu com a gente, das histórias que muitas vezes a gente acreditou que aconteceram com a gente. E se eu for contar para vocês os estudos que eu fiz sobre isso, que as histórias muitas vezes que a gente conta da gente nem é muitas vezes essas grandes histórias que acontecem. Então, soltar as histórias que a gente contou, olhar para as nossas conquistas, para as nossas vitórias, saber que tudo o que a gente passou na nossa vida foi para nos fortalecer, foi para nos ensinar, porque hoje a gente já é melhor do que ontem. Hoje vocês vão sair daqui melhor do que vocês chegaram, mais fortalecidas, mais conscientes. Amanhã vocês vão se perguntar: tá, eu tô me honrando dizendo sim para tal pessoa e não para mim? Eu tô me honrando quando eu me olho no espelho e digo: hoje eu tô gorda, hoje eu tô feia, hoje eu tô velha? Se tudo que a gente está pensando está criando uma assinatura energética, por que que a gente então não se eleva o tempo inteiro? Criando soluções, não dificuldades, tendo criações e não olhando para o problema. Quando eu olho para o problema, mais problema eu vou ter. Quanto mais dor eu vou ter. Quando a gente começa a fazer esses movimentos diferentes, a mente começa a ser treinada de uma forma que vai elevar vocês. E aqui nós estamos num momento, e junta de um monte de mulheres,
para que a gente se eleve a nossa autoestima, porque eu falei também na outra reunião, né? Se os nossos pais pudessem estar aqui e nós fôssemos aquilo que eles gostariam, né? A gente já seria a rainha do bairro. Mas não é eles que definem o que é bom para a gente, o que vai elevar, o que vai melhorar. Então, uma mente treinada para o sucesso é o que todos nós devíamos ter nas escolas, sabe? Olhar para os nossos potenciais, para as nossas qualidades, olhar para as nossas virtudes. Se tem coisa que eu não sou boa, ok. Nem todo mundo nasceu para fazer a mesma coisa. E eu tenho que ter consciência disso. Eu sou uma pessoa que eu não tinha facilidade em estudar, mas eu tenho muitas outras facilidades. Mas se eu olhasse só para aquilo que todo mundo dizia que eu tinha que ser, eu seria ninguém. Então, se eu não olhasse para mim, tá, eu tenho qualidades. E quais as qualidades que e atributos que eu tenho que eu posso potencializar e me elevar? Se eu olhasse para minha falha, eu teria falhado. Mas eu não me permiti falhar. Eu me permiti me elevar, eu me permiti olhar para quem eu era e trabalhar em cima do que eu tinha e me aprimorar cada vez mais. Isso é treinamento. Isso é se manter elevado. Tenho dificuldades, todos nós vamos ter dificuldades. Porque senão a gente não precisaria estar aqui nesse planeta. A gente não precisaria passar pelo que a gente está passando. Então, que a gente passe por tudo que a gente está vivendo de uma forma leve e de uma forma consciente. Se conscientizando que as coisas estão vindo e eu preciso trabalhar com aquilo, não criar mais daquilo. Aconteceu algo que eu não estou conseguindo, tá, mas qual é a solução para isso? É olhar de fora. Porque quando a gente olha de dentro, a gente está engolida pela situação. Muitas vezes a gente conta alguma coisa que aconteceu com a gente e a pessoa diz, mas é só fazer tal coisa. Tu diz, meu Deus do céu. Porque a gente está olhando de dentro. E quando a gente se coloca como diretor do nosso filme, da nossa vida, as coisas elas ficam mais leves. Porque eu não estou ali tendo que fazer dar certo, eu já dei certo. A gente faz as nossas escolhas e tem certeza que as coisas vão dar certo. Por isso que não adianta a gente ficar de mimimi. Quanto mais de mimimi eu fico, menos eu recebo. Quanto mais eu enfrento cada coisa que vem com leveza, ok, vou buscar consciência, vou buscar uma informação, vou buscar algo que me faça resolver isso com clareza, com cuidado, com amor, com alegria, é bem mais rápido. Então, é trazer esse amor próprio, né? A valorização, a alegria, o bem-estar, a paz e a boa vontade. Quantos de nós não temos boa vontade com nós mesmas? E a boa vontade é fundamental. Se hoje eu não acordei muito bem, eu preciso estar sempre bem 100% dos meus dias? Ou vai ter dias que eu não vou acordar bem e eu posso me permitir a não estar bem? E é isso que a permissão que vocês têm é olhar para cada situação do momento presente. Eu estou aqui no presente. O que eu posso fazer com isso agora? Porque a gente tem a questão do tempo. Não vai dar tempo. Vai. Vai. Se eu me organizei, se vocês sabem que vocês têm uma espiritualidade gigante fazendo por vocês,
vai dar certo. É organizar e confiar e vai dar certo. Eu tenho muitas histórias para contar sobre isso, que seriam coisas impossíveis, né? E que eu não sei se vocês acreditam em dimensão, em tempo, mas quando a gente define uma coisa, por isso que não pode ter chiados nas nossas escolhas. Teve uma vez que eu atendi uma pessoa, era 5:30 da tarde, eu estava aqui na minha casa e eu precisava atravessar a cidade. Eu estou no Santa Catarina e eu precisava até Lourdes no horário das 5:30 da tarde e precisava chegar às 6 horas no lugar. Eu saí 5:20 para 6 da tarde. Eu falei, universo, eu não quero saber o que vai acontecer, mas eu vou chegar às 6 horas da tarde no correio. Quando eu determinei isso, porque eu já tinha me organizado e eu já tinha falado, eu quero e vou fazer isso. Eu atravessei a cidade, as sinaleiras abriam todas, o trânsito fluía, porque eu acreditei que ia dar certo. Quando tu não acredita, quando tu diz assim, nossa, ó eu olhando para o passado, nossa, o trânsito essa hora não vai dar certo, não vou conseguir chegar, eu não chegaria. Quando tu tem certeza das coisas que vão acontecer, tu confia e dá certo. E eu tenho inúmeras histórias para contar para vocês. Então, é se organizar, é saber que tudo está disponível e confiar. Por isso que assim, ó, a maior ferramenta de criar, de treinar a mente é isso, é não olhar para o que vai dar errado. Se eu determinei que a minha vida vai dar certo, ela vai. Ela vai com certeza. Então, se eu estou organizando o meu dia e eu fiz um cronograma do meu dia, não importa o que acontecer, não importa se eu vou ter que parar para conversar com um funcionário ou se eu, com uma colega, aquilo que eu determinei no final do dia vai ter sido feito. E eu garanto para vocês que isso tudo é comprovado cientificamente, que quando tu acredita naquilo que tu determinou, que tu fez, as coisas funcionam. Então, tudo que eu trouxe aqui faz sentido para vocês? Vocês percebem que a gente se sabota, que a gente se diminui? Faz sentido que em vez de a gente olhar para aquilo que a gente quer, a gente diz, não vai dar certo? Parece assim que precisa de alguém dizer, não, vai dar certo, vai que vai dar certo. É tu que tem que te impulsionar. Eu não sei se faz sentido isso, né? Ou se não, Sabrina, é melhor ser pessimista, porque se der certo, eu vou ficar feliz. Não, né? A gente tem que olhar para as coisas do jeito que a gente gostaria que elas fossem. E isso é para tudo na nossa vida, né? As pessoas que nos incomodam é a mesma coisa. Olhe para a pessoa como você gostaria que ela fosse, não como ela é, porque senão ela sempre vai ser do jeito que você pensou. Porque a gente vibra e as pessoas sentem a nossa vibração. Muitas vezes as pessoas aqui em atendimento não precisam nem me falar nada, eu já senti a vibração dela. Então, hoje eu já aprendi. Se eu quero sair do meu padrão antigo, eu olho para todas as pessoas e eu olho como elas gostariam que elas fossem. Assim, a gente abençoa as pessoas. Dessa forma, a gente se eleva, porque tudo que eu mando volta de volta. Lembram disso? Toda vez que eu estou mandando alguma coisa, essa energia vai voltar. Então, se eu mando bênçãos para as pessoas, vai voltar bênçãos para mim. Se eu mando, nossa, mas é um desleixado mesmo, não tem respeito,
e eu encho a pessoa de adjetivos dos piores, o que vai voltar para mim? Por isso que eu digo, as pessoas não entendem quando eu digo tudo volta. Tudo volta. Quando eu entendo que tudo volta, tudo que eu estou mandando para outra pessoa tem que ser bom. E aí sim, eu continuo sendo feliz, eu continuo sendo alegre, porque a minha energia, ela não oscila. Eu olho para a pessoa, é como num trânsito. A pessoa me fechou, e tem vezes que a gente é xingado também. Qual é a permissão que eu estou dando para essa pessoa tirar a minha paz? Quando a gente entende que é a gente que dá a permissão para o outro de tirar a nossa paz, de tirar a nossa alegria, de tirar a nossa harmonia, a gente só tem que ter boa vontade. Entender, né, que os outros façam as escolhas que eles querem, mas a gente tem que manter a nossa mente treinada para nós não nos sabotarmos. Porque essa é uma questão de autossabotagem. Eu vou xingar o outro porque ele me fechou? A gente é muito sutil. A gente é muito, muito sutil. Não, eu vou deixar passar. Porque eu tô bem, eu não posso dar permissão para uma outra pessoa tirar minha paz, tirar minha alegria e o meu brilho. Não dê permissão para as pessoas mexerem na sua energia. E para elas mexerem na nossa energia, se a gente não estiver presente, as pessoas mexem. E por isso que nós estamos aqui hoje em 18 mulheres, treinando a nossa mente, treinando, fazendo com que a gente se eleve, com que a gente abençoe. Não importa o que aconteceu com a gente, mas importa o que a gente vai fazer daqui para diante. E só a gente pode determinar o que eu vou dar prioridade. Eu vou, para mim, assim, eu vou validar tanto o que os outros trazem para mim. Muitas vezes o que os outros trazem para mim é um pouco das insatisfações que eles têm, do que eles não estão dando conta. Então, eu posso me permitir, sim, né, abençoar as pessoas, saber em que se aquilo que as pessoas trazem para mim mexeu comigo, é porque eu tenho que dar uma olhadinha naquilo que eu tenho que rever para que eu não me desestabilize. Não dê permissão para as pessoas, para elas desestabilizar você. Se conheçam mais, se observem mais, procurem ter as experiências e ver se aquelas experiências fazem sentido para vocês e se não fizerem, deletem, eliminem, mas a gente precisa passar pelas experiências. Porque passando pelas experiências, a gente vai saber se isso está fazendo sentido para a gente ou não. Isso é sair do automático. E depois que a gente cria esse hábito de nos observar, de nos elevar, de nos respeitar, as coisas começam a ficar mais fácil. A gente não é engolida pela vida. A gente começa a ter uma confiança maior. E eu acho que é isso que muitas pessoas buscam, né? É essa segurança, essa coragem. Não, eu estou dando o meu melhor. E se eu não estou fazendo o meu melhor, deixa eu buscar um conhecimento diferente, deixa eu ver o que eu posso fazer. Mas eu tenho certeza que vocês não são negligentes. Vocês sempre procuram fazer o melhor. Então, por que não olhar para vocês como o melhor? Porque vocês são o melhor. Então, se olhem, se honrem, se amem, se abençoem, se permita, né? Tem dias que eu tô nos meus dias sabáticos também, que eu não gosto de conversar, e eu tô sempre, falo, e, né? Mas a gente tem dias que a gente é assim,
e tá tudo bem, né? É se respeitar, é isso que a gente precisa. Não mais cobrar os outros, mas sim ter amorosidade pelo nosso processo, parar de nos cobrar, parar de cobrar os outros, porque os outros, eu vou falar uma coisa aqui, os outros também estão fazendo o melhor que eles podem fazer, tá? Com a consciência que eles têm. E quando a gente entende que cada um tem uma consciência, a gente não julga mais. A gente só espera. Espero que a pessoa um dia possa enxergar isso com uma visão mais clara, com mais amor, né? Eu não vou lá e obrigo a pessoa a ser o que eu quero, porque lembra que a gente tem muitas histórias, né? A nossa vida é feita de muitas histórias. Então, e as histórias das pessoas tem algumas estão carregando ainda muito peso. Então, sejam gentis com vocês, né? Não cobrem tanto para tornar a nossa vida, né, mais leve, para que a gente tenha mais coragem de passar por todas as situações que a gente passa, mas com alegria, com amor, com diversão, com aquela coisa boa que a gente tem, né? Que muitas vezes a gente esqueceu de ser essa felicidade, essa alegria. Então, não deixem mais com que as pessoas interfiram, né, nas suas escolhas e lembrem sempre, treinem a sua mente para se elevar, para ficar melhor, para se potencializar, para serem a sua melhor versão, para acabar aqui, né, todas as crenças que a gente recebeu da nossa ancestralidade, que a gente não merece, que a gente não é pertencente, que a gente não é merecedora, né? Eu acho que sim, a gente merece, a gente é tudo de bom, tudo de bom. Então, quando a gente reconhece isso, a gente cresce tanto, a gente sai da vítima e passa para ser a autora, né, de todas das nossas vivências da nossa vida. E alguma dúvida, gente, que eu falei alguma novidade aqui, eu não falei nada de novidade, não. É a gente que se esquece. A gente se esquece de tudo isso. E esse grupo está aqui para que a gente relembre, tá? De todas essas coisas que só a gente pode se elevar, só a gente pode acessar a vida e o futuro que a gente quer. Não é a nosso pai, não é a nossa mãe, não é os nossos chefes, não é ninguém, mas é a gente. Então, que a gente possa treinar nossa mente para dar saltos tão altos e voar tão longe que façam a nossa vida valer cada vez mais a pena. Tem alguma pergunta, gente? Alguém quer falar alguma coisa? Deixa eu ver aqui, que o meu tempo está se encerrando também, né? Tá tudo bem? Tá todo mundo em dia? Tá tudo bem, tô adorando ouvir tu falar. Tá ótimo. Aqui a gente fala um pouco mais, né? No Instagram eu não falo muito, né? E as pessoas não gostam de ser um pouco impressionadas. Mas aqui dá para falar um pouco mais, né? E eu não estou falando muitas coisas também. Tem pessoas que estão começando agora no despertar, né? A gente está num grupo bem misturado. Então, aos pouquinhos, né? A gente vai elevando o nosso conhecimento e muito bem, Cristiane. Vai criando novos conhecimentos e a gente não tem que ter pressa, né? Eu acho que tem uns que estão mais adiantados, outros um pouquinho para trás, mas não importa, né?
a gente está aqui e é bom relembrar, porque assim a gente se eleva, se melhora. E estou muito feliz, né? Sou muito grata por todas vocês estarem aqui, ter tirado esse tempinho para falar sobre energia, sobre a nossa mente, sobre como a gente cria as coisas, né? Eu acho que a gente está tão desconectada com isso, né? Muitas vezes a gente é engolida pelo nosso trabalho, pelas situações da nossa vida, e a gente não para conversar um pouco sobre como a gente cria, como a gente faz as coisas. Então, eu desejo para vocês, né, do fundo do meu coração, uma excelente semana a todas, né? Que vocês possam criar a partir dessa nova consciência, dessas novas palavras, que isso possa ter empoderado vocês, estimulado, né? E que cada vez mais a gente se eleve e se escolha. Façam se escolham o tempo inteiro. Só vocês podem se levar para onde vocês querem, mais ninguém. Gente, um beijão a todas, vocês moram no meu coração. E bora lá. Paz, amor, luz e boa vontade. Até mais.